cada gota do teu sangue, cada dor que tu sentiste, cada vez que te feriste, foi pensando em me salvar, Jesus. O maior amor do mundo deu sentido ao meu viver. Me conhece lá no fundo e me mostra o que não posso ver. Meu alimento vem de ti, Senhor. Eu sinto a paz do meu Consolador. A sua obra em mim já começou. Minha casa vai salvar. Sua voz em mim vai revelar o quanto é grande esse santo amor. Deus do amor fez em mim o bem nascer, santificou a minha vida, deu sentido ao meu viver. Na escuridão me iluminou, com suas mãos me batizou, deu a mim o seu poder. Meu alimento vem de ti, Senhor. Eu sinto a paz do meu Consolador. A sua obra em mim já começou. Minha casa vai salvar. Sua paz em mim vai revelar o quanto é grande esse santo amor. Deus do amor fez em mim o bem nascer, santificou a minha vida, deu sentido ao meu viver. Na escuridão me iluminou, com suas mãos me batizou, deu a mim o seu poder. Sabe quem vai te ajudar? Santo Deus. Sabe quem vai te guardar? Santo Deus. Para ver a sua glória e receber a sua vitória, o santo nome é só clamar. Deus do amor fez em mim o bem nascer, santificou a minha vida, deu sentido ao meu viver. Na escuridão me iluminou, com suas mãos me batizou, deu a mim o seu poder. Deus do amor fez em mim o bem nascer, santificou a minha vida, deu sentido ao meu viver. Na escuridão me iluminou, com suas mãos me batizou, deu a mim o seu poder. Deu a mim o seu poder. Glórias a Deus. Mulher, luz do mundo e sal da terra. Você sabe que o sal, ele é aquilo que dá sabor. Amém? E Jesus, quando se referiu a isso, ele estava dizendo que nós devemos dar sabor a este mundo. Digam graças a Deus. Ele conta comigo, ele conta com você. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, Jesus conta com você. Só para uma introdução, olha o que a Bíblia diz aqui para nós no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 27. Só uma introdução. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 27. Como que nós devemos realmente ser o sal da terra, porque Jesus, ele conta com cada uma de nós. Diz aí assim:
Colossenses capítulo 1, versículo de número 27. Aleluia. Vamos lá? Quem achou aí, diga glória a Deus. Vamos ler juntas? O que diz aí? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, o quê? A esperança da glória. Diga o finzinho de novo. Cristo em nós, a esperança. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele conta comigo e com você para manifestar a glória dele nesse mundo. Ele conta comigo e com você para manifestar a glória dele na nossa casa, no nosso trabalho. Ele conta conosco. Deus, ele usa homens para manifestar a linda glória que ele tem para toda a humanidade. Amém? E nós vamos falar então sobre isso, sobre Cristo em nós, sobre ser exemplo, sobre ser o sal da terra. Mulheres, e por que não podemos dizer alguns homens, que eu já vi alguns homens espalhados por aí, amém? Mas pessoas que dão sabor a este mundo, que mostram a diferença. Nós não estamos para ser mais um, não fomos chamados para ser mais um no meio da multidão, não. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Digam glórias a Deus. E eu vou falar exatamente de um exemplo que nós temos, e o melhor exemplo de todos, de alguém que foi o sal da terra, que trouxe sabor a este mundo, que trouxe a palavra de Deus a este mundo, que morreu por nós naquela cruz para nos resgatar de volta para o reino de Deus, amém? O nosso exemplo maior é quem? Jesus. Digam glórias a Deus. Nós vamos ver agora por que Jesus, irmãos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo como homem. A Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, veio ao mundo como homem, sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros, mas contudo sem o quê? Pecado. Amém? E nós vamos ver então essa história de Jesus. Por que Jesus então, ele conseguiu cumprir o seu ministério, conseguiu trazer o sabor a este mundo, o sabor do Pai? Se a gente começar a analisar a história de Jesus, desde pequeno, nós vamos ver que a Bíblia fala que Jesus, aos 12 anos, quer ver só, vamos lá para Lucas agora, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós vamos ver que já desde pequeno, o Senhor Jesus, ele já se separava em prol do reino de Deus. Lucas capítulo 2, no nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo de número 39. Nós vamos fazer uma leitura e eu vou ficar com a parte principal aqui. Lucas capítulo 2, versículo de número 39. Jesus é o nosso maior exemplo. Temos que olhar sempre para Ele, porque Ele é o autor e o consumador é o nosso exemplo maior. Amém? Se Ele foi o sal dessa terra, nós também devemos ser. Diz assim, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em quê? Olha que interessante que Jesus, desde a sua juventude, amém? A Bíblia diz que Jesus, ele crescia e ele se fortalecia em espírito. Quando nós nos fortalecemos em espírito? Quando nós mantemos uma comunhão com o nosso Pai, amém? A única maneira de nós crescermos em espírito é nós mantermos uma comunhão com o Pai, uma comunhão com a palavra. Isso nos traz desenvolvimento espiritual. E aí ele diz assim, versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém,
eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. 45. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. 47. E todos os que ouviam admiravam o quê? A sua inteligência e respostas. 48. E quando o viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, o quê? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Agora vamos ler juntos 52. E crescia Jesus em quê? Que mais? E em graça. Irmãos, Jesus tinha apenas 12 anos aqui. Olha a maturidade que Jesus já tinha desenvolvido, um compromisso com o Pai. Você já ouviu o missionário Soares pregando que aos 6 anos ele encontrou Jesus? Foi ou não foi? É possível? Claro que é. Nós temos que desenvolver uma maturidade espiritual, nós e Deus, amém? Nós e Deus, sem ninguém, é eu e Deus, algo independente, como Jesus tinha. E a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e ele crescia em estatura. Estatura é na medida. Ele crescia na medida do Pai, na medida de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida é que todos nós venhamos crescer espiritualmente a ponto de chegar a sermos varões perfeitos, à medida e à estatura de Cristo. Você consegue imaginar tão grande glória? Nós crescemos espiritualmente a ponto de chegar à mesma medida e à estatura de Cristo? Conseguem compreender isso? Como é forte a nossa, como deve ser forte a nossa vida espiritual com Deus, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, a tal ponto de nós pensarmos como Jesus pensava. Andarmos como Jesus, falar como Jesus, assim nós vamos errar menos. Sim ou não? É verdade ou não é? Então a Bíblia mostra que a vontade do Pai para nós é que nós venhamos crescer a esse ponto. Cada um de nós que aqui estamos. Ele não quer que simplesmente nós venhamos ficar de braços cruzados. Ah, já conheço o Evangelho, já conheço a palavra de Deus, já está bom, já tenho Jesus na minha vida. Não, não aceite isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não aceite isso. Fala, Deus tem mais, muito mais para lhe dar. Ele quer que nós venhamos crescer, amadurecer, crescer na mesma medida a estatura de Cristo. E só há uma maneira de isso acontecer, através da presença do Espírito, e é sobre ele que eu quero falar. Amém? Nós vamos manter nessa tarde uma comunhão tão grande com o Espírito Santo que você vai sair daqui mudada, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui crescido da mesma medida e estatura de Cristo. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Então agora vamos lá para Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nós vamos começar então aqui do início. A Bíblia fala, nós vamos no Mateus capítulo 3, versículo 13. Mas eu vou dar um resumo aqui de quando a palavra de Deus ela fala. O profeta Isaías já profetizava a respeito daquele que viria preparar o caminho para o Messias, né? Você se lembra daquela passagem? Voz do que clama em meio, preparai o caminho para o meu Salvador. João Batista nasceu do sacerdote do Zacarias e da Isabel. E a Bíblia fala que naqueles dias, então, João Batista pregava no deserto e ele pregava o arrependimento às pessoas e o batismo com água. Por que ele pregava o arrependimento? Porque sem arrependimento não existe perdão. Não existe perdão.
O missionário tem pregado isso na televisão. Hoje de manhã eu estava assistindo e ele pregou sobre isso. Quando a Bíblia fala que devemos perdoar 70 vezes 7 a pessoa que chega até nós arrependido, pedindo perdão. Porém, se a pessoa ela não está arrependida, nós não deveremos oferecer o perdão, senão estamos fazendo mal ao invés do bem. Amém? Então, o arrependimento, ele é essencial para se ter o quê? O perdão divino. Frutos de arrependimento. Amém? E a Bíblia diz, então, que João Batista apregoava o arrependimento e batizava com água. Diga comigo, com água. Aí ele diz assim, ó, no versículo, volta só um pouquinho, no versículo 11, ó, capítulo 3, versículo 11. Aí o João Batista, ele disse assim, e eu, em verdade, vos batizo para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De quem João Batista estava falando? De Jesus. João Batista falou, olha, virá um após mim que é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Eu digo para vocês, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe que o fogo, ele consome tudo, sim ou não? Joga madeira, fogo consome? Joga o pecado, fogo consome? Consome. Joga o ouro, o fogo refina ou não refina? Refina, amém? Aí ele diz mais assim, versículo 12, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí diz aqui versículo 13, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o quê? O permitiu. Agora vamos ler o 16 juntas. E sendo Jesus batizado, saiu logo, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo. Olha que coisa linda, irmãos. Se você vê aqui Jesus, desde quando ele nasceu, até esse momento do batismo, a Bíblia nunca se referiu a um milagre que Jesus havia realizado. Ou se referiu? Sim ou não? Você não vê nenhum milagre ainda, amém? Você consegue ver Jesus se preparando espiritualmente, lá pequeno, nós vimos com apenas 12 anos, a mãe e o pai dele procurando desesperado, onde está esse menino, onde está? De repente foram ao templo, ele estava no meio dos doutores, interrogando os doutores, né? Que inteligência maravilhosa, suprema é essa? E a Bíblia diz então que Maria e José falaram assim, menino, o que você está fazendo aqui? Seu pai te procura. Ele disse, espera aí, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Amém? Ele já estava separado para Deus, buscando uma comunhão com Deus. Ele já era um santo de Deus. Sabe o que significa a palavra santo? Separado para. Amém? Ele já estava separado para quem? Para Deus. Ele já estava buscando aquela comunhão dele com Deus, ia crescendo em sabedoria, em inteligência, em estatura, ou seja, na medida de Deus. E aqui a Bíblia então não cita que, desde então, até o batismo de Jesus, a Bíblia não cita nenhum milagre, porque ainda não havia milagre, ainda não tinha chegado o momento. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando Jesus ele foi batizado, logo que ele saiu das águas, o céu se abriu e veio o Espírito Santo sobre ele. Você vê que coisa linda? A Trindade Santa estava presente no batismo de Jesus. Olha só o versículo de número 17. Ó. E eis que uma voz do céu dizia, o quê? Em quem me comprazo. Olha aqui algo mais interessante. Então, quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Agora, olha o que diz, vamos dar um salto agora aqui.
Lá no livro, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Lá no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. Olha só. O que estava acontecendo naquele momento ali, no batismo de Jesus? Eu quero que você entenda desde o início, que depois nós vamos fazer uma busca ao Espírito de Deus aqui. Amém? Todos aqui vão ser cheios da glória de Deus. Olha o que diz aí. Vamos ler? Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que é que estava acontecendo no batismo de Jesus? Vamos ler juntos? O que diz aí? Atos 1, 8. Mas recebereis... Tem umas traduções que fala virtude, outras poder. Vamos assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Então, quem é o Espírito Santo? É o poder de Deus. Repete comigo, o poder de Deus. Quem realiza a obra? O Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus ele veio a este mundo, cumpriu o seu ministério, morreu naquela cruz do Calvário, voltou para o Pai, está sentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, porque ele passou os mesmos sofrimentos e ele sabe o que é ser humano. Amém? Então ele intercede por nós. Mas ele disse assim: eu vou para o Pai, mas não se preocupem, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter nem o conhece, mas há de vir sobre vós. Amém? Então hoje, quem habita no meio de nós? Ele habita dentro do nosso ser. E quem realiza os milagres? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então, naquele momento que Jesus foi batizado, veio a virtude do Pai sobre ele. O poder do Pai desceu sobre ele na sua maior excelência, na sua plenitude, porque o Espírito Santo é a plenitude do Pai, veio sobre Jesus, e naquele momento o Senhor Deus ele declarou: este é meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Jesus então estava espiritualmente preparado. Amém? Diga comigo, preparado. Para que ele estava preparado? Para cumprir o ministério dele aqui nessa terra. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos capacita para cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida. Você nasceu com um propósito. Você não veio ao mundo por acaso. Você não veio ao mundo porque o seu pai e a sua mãe casou e teve você como filho. Não, há muito mais além do que isso. Você veio ao mundo com um propósito no coração do próprio Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você veio ao mundo com um propósito. Amém? E nós vamos conseguir, irmãos, cumprir esse propósito quando nós demos lugar ao Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim, para você ver a importância do Espírito Santo. Ela diz: a terra era sem forma, todo mundo conhece, hein? Vamos lá, vamos mais uma vez. A terra, mas o Espírito de Deus sobre a face do abismo. No princípio, lá no comecinho, Gênesis 1:1. O que o Espírito Santo estava fazendo sobre a face do abismo? A Bíblia diz que era um abismo, não havia separação ainda, não havia nada. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus estava ali, esperando uma palavra do Pai para ele cumprir e operar o milagre da criação. E quando o Pai disse: haja luz, o que aconteceu? O Espírito Santo já estava pairando ali. Amém? Para realizar aquele milagre. E quando Deus deu a ordem, Deus deu a sua palavra: haja luz, o Espírito Santo, cumpriu. Haja separação entre a terra seca e o mar. E o que aconteceu? Houve separação. Então o Espírito Santo já estava ali pairando para realizar a obra de Deus.
Você vê então aqui esse mesmo Espírito Santo descendo sobre a vida de Jesus, o capacitando espiritualmente com o poder de Deus para ele cumprir o chamado, cumprir todo o ministério que Deus tinha para ele em resgate da humanidade, a ponto dele conseguir morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você. Quantos estão me entendendo aqui? Digam glória a Deus. Amém? Se você vê, então, assim que Jesus, irmãos, ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz no capítulo seguinte, que imediatamente Jesus foi levado aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quantas pessoas aqui podem dizer para mim assim, olha, pastora, quando eu aceitei Jesus, parece que a minha vida, humanamente falando, até piorou. Foi um reboliço, levanta a mão aí, quantos? Foi um reboliço, foi ou não foi? Ah, meu irmão, se até Jesus foi tentado, imagina nós. Sim ou não? Não somos melhores que Jesus, podemos chegar à mesma medida, mas não somos melhores. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, cheio do poder, foi levado imediatamente ao deserto para ser tentado pelo maligno, todos sabemos o resultado, passou pela prova, não se curvou diante do maligno, amém? Foi provado e aprovado. Já com o Espírito Santo de Deus, o discernimento do Pai dentro dele, porque o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a morar dentro de nós. A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. Então ele já estava cheio do Espírito Santo e estava apto para começar a deslanchar o seu ministério. E ele foi e começou a convocar os discípulos na unção de Deus, não na carne, foi na unção de Deus, e foi chamando, e foi lá e deu o sermão da montanha para os discípulos. Olha já a diferença. E ele começou no Espírito ali. E aí você vê o primeiro milagre que Jesus realizou, que foi aonde? Caná da Galileia. A Bíblia diz que ele transformou a água, estava lá no casamento, acabou o vinho. A Bíblia diz que ele chamou os discípulos e falou assim, olha, pega essas 6 talhas cheias de água, essas 6 talhas que os judeus usam para a purificação, e vai lá e me traz ela cheia de água. Isso Jesus está falando no Espírito. E os discípulos obedeceram. Levaram as 6 talhas, encheram de água e trouxe até Jesus. A Bíblia não fala que Jesus ficou orando sobre as talhas de água, fala? A Bíblia não fala. Diz que quando trouxeram as talhas, Jesus falou assim, ó, tire e leve ao mestre-sala. Amém? Quando o mestre-sala provou, ele disse, geralmente se coloca o primeiro vinho, mas nessa festa não, deixar o melhor para depois. Amém? O que aconteceu? Jesus nem precisou ficar orando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, acontece o que a Bíblia diz, os sinais seguirão aos que crerem. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Irmãs, quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, os sinais começam a acontecer. Os milagres começam a acontecer. Quando nós somos cheios do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele não vai falar com voz audível. Maria, Antônia, não vai por esse caminho. Não, ele vai falar o nosso coração. Você se lembra de um caso que a Bíblia diz que uma mulher foi pega em flagrante adultério? E a Bíblia diz então que Jesus se aproximou e começou a desenhar no chão. Foi ou não foi? Sim ou não? E aí as pessoas falam assim, mas por que Jesus estava desenhando no chão? O Senhor Jesus, irmãos, ele somente falava segundo o Pai. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, se alguém fale segundo Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá. O problema é que muitos cristãos não falam segundo Deus. Fala segundo a circunstância, fala segundo a dificuldade, fala segundo o conselho de um amigo, fala segundo tudo, segundo o mundo, mas não fala segundo Deus. O que é falar segundo Deus? Falar o mesmo que Deus fala. E o que Deus fala ao meu respeito, ao seu respeito? Que somos mais do que vencedores, sim ou não? Que podemos todas as coisas porque Ele nos... E Jesus, irmãos, andava em comunhão com o Pai. Cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele estava então desenhando ali naquela areia. E o que ele estava fazendo? Esperando o Espírito Santo revelar ao coração dele
o que ele deveria falar para desbaratinar, irmãos, ali, o propósito daqueles homens, que era apedrejar, porque uma mulher que era pega em flagrante adultério, ela seria, pela lei de Moisés, ela seria apedrejada até a morte. Se fosse ali uma palavra humana, não ia convencer ninguém. Se fosse uma palavra, irmãos, na carne, não ia convencer ninguém, mas tinha que ser uma palavra no Espírito. Então, quando o Espírito Santo revelou ao coração dele, ele estava esperando. Quando houve aquela revelação no coração, então ele jogou uma palavra de poder. Amém? O que ele falou? Aquele que não tem pecado, atire. Foi no Espírito ou não foi? Com sabedoria ou não foi? Se alguém fale, fale segundo Deus. Ele falou segundo o Espírito. E se você vê, então, acompanhar, não vou poder falar muito, senão o nosso tempo é reduzido, mas se você acompanhar o ministério de Jesus, desde quando ele se batizou e foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que nesses 3 anos de vida, até ele morrer na cruz do Calvário, ele fez tantos milagres que, se todos fossem contados, não caberiam em todos os livros da terra. Você consegue imaginar quantos milagres aconteceu? A virtude do Espírito Santo que estava sobre ele realizava a obra de Deus, amém? E a Bíblia diz então que foram inúmeros milagres. Ressuscitou Lázaro, foi ou não foi? Ele entrou naquela aldeia ali, na unção do Espírito, ele foi ressuscitar Lázaro. E você sabe por que Jesus só ressuscitou Lázaro depois do 4º dia? Quantos sabem? Por quê? Porque havia uma lenda, né, do povo judeu, que o espírito da pessoa, depois que ela morria, ainda ficava 3 dias do lado da pessoa. Então era possível ela voltar. Jesus estava desbaratinando qualquer costume. Digam graças a Deus. Ah, são 3 dias? Então espera aí, não tem problema não, a gente espera passar o 4º. Vamos mostrar o poder de Deus. Vamos mostrar o Espírito de Deus em ação, ressuscitando. Meu amado, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós podemos, como diz aquela canção, até tocar o céu. O milagre acontece. Você sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas, ela fala, olha, eu tenho orado pela minha família, mas às vezes nada tem acontecido, porque muitas vezes nós ainda estamos agindo na carne, não no Espírito. Porque quando nós estamos agindo no Espírito, não é por força nem por mas é o Espírito de Deus que vai convencer, que vai realizar a obra, que vai realizar o milagre. E eu pergunto, quantas vezes nós temos falado com o Espírito Santo? Quantas vezes nós temos acordado e dito, Espírito Santo, estou aqui, me usa. Espírito Santo, o Senhor é o meu bem maior. Espírito Santo, eu quero a tua plenitude, a tua presença. Para a gente estar finalizando, você vê, a Bíblia fala então que Jesus realizou inúmeros milagres. E com a presença do Espírito Santo, vamos lá em Mateus agora 26, para a gente estar fechando. Mateus 26. Mateus capítulo 26. Para a gente estar finalizando aqui e orando e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Olha só, Jesus cumpriu todo o seu chamado, papel fundamental do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele conseguiu pelo Espírito. Houve muitas dificuldades, sim ou não? Jesus enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, mas o Espírito Santo sempre o fortaleceu, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Sabe o que significa a palavra ajudador? Aquele que segura junto contra. Olha só, o Espírito Santo é aquele que segura comigo junto contra as astutas ciladas do diabo, contra o inferno, amém? Contra a carne. Digam graças a Deus. E olha só, Jesus então cumpriu todo o seu chamado, o seu ministério, venceu a tentação no deserto, realizou obras, milagres extraordinários com a presença do Espírito Santo. E no versículo 36, capítulo 26, versículo 36, diz assim, olha só. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além o quê? Orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai. Imagina a angústia que Jesus estava sentindo, irmãos. Ele ia morrer por toda a humanidade. Quando nós erramos, nós falhamos, nós pecamos,
Muitas vezes nós temos que pagar a consequência do nosso erro. Sim ou não? Jesus perdoa? Perdoa. Mas a consequência às vezes fica. Agora e é difícil de acarretar com as consequências. Agora vamos imaginar o Senhor Jesus acarretando as consequências do pecado de toda a humanidade. Imagina a opressão que ele estava sentindo. A Bíblia diz que ele chorava lágrimas de sangue. Amém? Aí diz assim, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Jesus estava ali, irmão, sentindo a aflição na carne. Digam graças a Deus. Tanto sentiu a aflição que ele falou: meu Pai, se possível, olha a carne falando aqui, ó, se possível, passa de mim o quê? Era isso que o diabo queria, sim ou não? Era ou não era? Impedir Jesus de morrer na cruz? Mas o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Ajudador, que é a plenitude de Deus, que o confortou, e ele disse: mas contudo não seja feita a minha, mas a tua. Amém? Aí diz mais aqui, ó, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em... Jesus estava sendo tentado? Sim ou não? Aí ele diz mais o quê? Vamos ler juntos? Na verdade, o Espírito está, mas a carne é fraca. Jesus falou: o Espírito está pronto. Olha o Espírito Santo agindo ali, auxiliando, ajudando, dando força. Mas a carne é o quê? Fraca. Por isso a necessidade de vigiar primeiro, depois orar. Amém? Aí ele diz 42, e indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua... Então, mais uma vez ele ora. Aí, continuando, 43, voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o quê? O que me trai. Você consegue ver aqui o poder do Espírito Santo em ação na vida de Jesus? Quantos conseguem ver nessa leitura? Jesus estava ali aflito, sentindo na carne o que iria acontecer. O inferno estava de camarote, querendo ver a derrota de Jesus. Mas o Espírito Santo, irmãos, que é a plenitude de Deus, que é a essência de Deus, que é o nosso ajudador, que é a nossa força, estava 24 horas por dia do lado do Senhor Jesus, o ajudando, o fortalecendo, para que ele conseguisse cumprir o seu ministério, fazer igual ao apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e o quê? Nós temos que ser assim, mulheres cheias do Espírito, para ser o sal dessa terra. Digam glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Olha só, rapidinho vamos para Atos. Pode ser rapidinho, Kátia, para Atos? Eu ia terminar aqui, mas Deus está mandando ir para lá. Vamos para lá, Atos, rapidinho aqui. Atos capítulo 1. Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Nós lemos o 8, mas vamos ler agora o 1. Atos 1, 1. Que nessa tarde, irmãos, você possa ser cheia do Espírito Santo. Sabe que uma das evidências de ser cheia do Espírito Santo é o falar em línguas. Mas poucas são aquelas que vão atrás desse batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas, irmãos, é falar no Espírito. É falar além da carne. Por exemplo, se eu colocar aqui na minha frente 2 japoneses falando, você vai entender o que ele está falando? É uma linguagem que eu desconheço, não vou poder participar da conversa deles porque eu não estou entendendo o que eles estão falando. O orar em línguas é falar numa língua que só Deus conhece. O diabo ele consegue ouvir, mas não consegue, por isso que é uma das orações mais poderosas e eficazes. Ele consegue ouvir, mas ele não está entendendo, ele está com raiva ali. O que essa pessoa está falando? E o pior é que não tem curso para ele aprender.
Amém? Não tem curso para ele aprender esse idioma. É um idioma celestial entre os filhos e o Pai. Vamos ler para a gente finalizar então. Atos 1:1 diz assim, Lucas está falando aqui, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, né, o amado, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas o quê? A ensinar pelo Espírito de Deus, ó, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos, por quem? Pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. 4, vamos ler juntos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Olha só, que interessante. Vamos continuar. Que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste lugar o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos ler o 8 novamente? Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins. Olha só, o Espírito Santo orientou, não se afaste de Jerusalém, não saia da presença de Deus. Não se afaste da casa de Deus. Fique ligado com o Pai, em comunhão, até que desça sobre vós o Espírito. E quando o Espírito Santo desce, Ele está nos capacitando. Coloquei até aqui, ó. O propósito característico do derramamento do Espírito é habilitar a igreja para o ministério. Quem é a igreja? Cada um de nós. Amém? Quando o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, nós estamos habilitados espiritualmente para ser testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Ele disse, em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Olha só, quando o Espírito Santo está sobre nós, a obra de Deus ela começa a ser realizada. Você vai ser testemunho na tua casa, a tua família vai aceitar Jesus. É no teu trabalho, os seus amigos vão aceitar Jesus. Talvez, irmãos, ainda existem pessoas que estão lutando tanto tempo para salvar a família e nada acontece porque estão lutando na carne. Vamos lutar no Espírito. Amém? Vamos lutar no Espírito. Não é pela carne, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E como que eu faço para receber esse Espírito Santo? É simples, é fácil. A Bíblia diz que estavam todos reunidos, 120 estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, e todos estavam unidos na mesma fé, no mesmo propósito, falando segundo Deus, a mesma palavra, quando de repente veio sobre eles línguas repartidas como de fogo. Sabe a fogueira? Quando você coloca a fogueira, às vezes não solta assim umas chamas para cima, essa veio de cima para baixo, mostrando o poder da glória de Deus. Amém? E ele desceu e todos começaram a falar em outras línguas. E uns perturbados lá disseram, eles estão bêbados, mas não, eles estavam cheios da glória de Deus. Amém? Nessa hora nós vamos agora ser cheias da glória de Deus. Quantos crêem nisso, digam amém. Amém. Eu quero fazer um convite para você. E relembrando do começo, você tem um chamado de Deus. E Deus quer que você cumpra esse chamado, esse propósito específico. E quando o Espírito Santo estiver dentro de você, habitando sobre você, agindo na sua vida, e você der ouvidos a esse Espírito, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer. Os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Quantos aqui ainda não são batizadas no Espírito Santo, mas diz, pastor, eu quero. Fique em pé no nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o verdadeiro leite genuíno, sem falsificação. Então, para você receber o Espírito Santo é simples, é fácil. Você vai desejar ardentemente no teu coração. Você vai dizer para ele, Espírito Santo, eu quero a tua presença. Sabe o que vai acontecer nessa tarde? Os céus vão se abrir.
Deus ele vai olhar para você e falar assim: esta é minha filha amada em quem a minha alma se compraz. Amém? Você que diz: pastor, eu sou cheia do Espírito Santo, mas eu quero uma renovação espiritual. Fique de pé. Quero renovar. Eu quero renovar o meu espírito. Irmãos, ame o Espírito Santo. Acolha ele no seu coração. Acolha ele na sua vida. Ele está presente, ele quer realizar a obra que você não pode fazer, porque nós somos, estamos na carne ainda, somos um ser espiritual, que possuímos uma alma, mas moramos ainda num corpo. Digam graças a Deus. Mas ele quer realizar aquilo que você não pode, ele pode. Amém? Ele pode. Diga: Deus pode tudo. Vamos então, neste momento, nós vamos buscar a presença de Deus. Entenda, falar em línguas não é o Espírito Santo que vai falar. A Bíblia diz: abra a tua boca e você vai abrir a tua boca, vai começar a falar com Deus e ele vai encher. Quando você menos esperar, você vai estar falando numa língua que você desconhece. Às vezes você fala só uma palavrinha. Você fala assim: ué, não entendi nada, eu só falei uma palavrinha estranha. Mas é o começo. Quando a criança, ela nasce, primeiro ela engatinha. Depois que ela começa a dar os primeiros passos. Sim ou não? Ela ainda dá um passinho e cai. É assim ou não é? Daqui a pouco ela está firmada. Aí quando você menos esperar, você vai estar dirigindo o seu carro e você vai dizer assim: Espírito Santo, eu quero falar com o Senhor hoje. Aí você começa: ori canta lá baixoreanda namasere canta lá baixerianda lá baixou. E a glória de Deus vai descendo, e a glória de Deus vai enchendo a sua vida, e a glória de Deus vai enchendo a sua casa, e a glória de Deus vai enchendo os seus filhos, porque há uma promessa. Lembre-se no começo que falamos Deuteronômio, que Deus cumpre a promessa até 1000 gerações. E a glória de Deus vai enchendo, o derramar de Deus vai sendo sobrenatural. Então fecha os seus olhos, igreja, vamos começar a falar com esse Deus agora. É renovação espiritual nessa tarde. Oh Deus, o Senhor é lindo, Espírito Santo. Xerecanta laba xori alabas. Ori alabala sore mana xerecanta labase. Isso vai se envolvendo na glória de Deus, vai se envolvendo na glória do Espírito Santo. Ele quer usar a sua vida, Ele conta com você. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Ele conta comigo, Ele conta com você, para demonstrar a glória dEle neste mundo. Então dê lugar a esse Espírito Santo da verdade, a essa plenitude do Pai, essa essência do Pai, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas nós o podemos e os temos visto, porque Ele habita em nós. Isso, aquelas que são cheias do Espírito Santo, começa a falar em línguas agora. A palavra de Deus, ela diz que aquele que ora em língua, ele edifica a si mesmo. Comece a edificar a sua vida agora. Isso vai edificando a sua vida. Isso, toda a igreja. Isso, a igreja está sendo cheia. Aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, comece a falar, vai dando glórias a Deus, vai dizendo: Senhor, eu te amo, Pai, eu quero a tua presença, Senhor. Espírito Santo, eu quero a tua essência em mim. Oh, o Espírito Santo está batizando. O Espírito Santo está batizando. Ele está batizando você. Fale em línguas agora. Você tem autoridade espiritual para falar na língua dos anjos. Ele quer renovar. Renovação nessa hora. É renovação espiritual para toda a igreja. É renovação espiritual para a nossa família. Porque quando nós estamos cheios da glória, a glória também está sobre a nossa família. Isso, receba agora o Espírito Santo em nome de Jesus. Você que ainda não era batizado, receba o Espírito Santo em nome de Jesus agora. Isso, a igreja ora, a igreja fervorosa. Faça com que agora a sua oração ela suba aos céus, ela suba à presença desse Deus vivo, desse Deus de amor, esse Deus de poder. Aleluias. Busque a sua comunhão com o Pai. É sua comunhão com o Pai. Ele tem saudade de você. Ele tem saudade da tua voz.
Ele tem saudade de quando você chorava na presença dEle e você dizia: Pai, aqui estou, Senhor, para me alegrar, para alegrar o teu coração. Ele tem saudade de você. E isso, vai buscando, vai se fortalecendo, sem medo agora, sem medo. O véu que separava já não separa mais. Você tem livre acesso à presença do Pai. Aleluias. Aleluias. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem é, Senhor, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. Toda a igreja declara: a tua glória faz, a tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, ao som da tua voz, pulsa o meu coração, meu derramar de amor, me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, faz derreter, xerebiar meu coração. Deixa o Espírito Santo fluir, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, aumenta minha fé. Revela quem és, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim. O que? Me amou. Toda a igreja declara: a tua glória faz, a tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, meu derramar de amor, me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória. Deus, queremos a tua glória, Jesus, sobre este lugar, meu Pai. O teu Espírito Santo enchendo todas as vidas que aqui estão. Oh, Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Amamos a tua presença, a tua glória, Senhor, neste lugar. Encha-nos agora, Espírito Santo, com a tua verdade. Oh, xeribiri canta labaxê. Você pode
pode encher a sua vida dessa glória, igreja. Isso, beba desse rio, oh rio de água viva. Xerebiri canta lava, xereberianta lava, chore canta lava, te amamos, Senhor, te amamos. Avivamento espiritual para a nossa nação, Senhor. Avivamento espiritual para as mulheres desse Brasil, Jesus. Salvação para as mulheres dessa nação, Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor tem plantado um cristão dentro de cada casa, porque o Senhor disse que a nós e a nossa casa, Senhor. Avivamento nessa terra, avivamento para a igreja de Cristo, Senhor. Xerebiri canta labacê, a tua glória faz, Senhor, declare toda a igreja. Aleluias, te amamos, Senhor. Aleluias, tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Oh Jesus, amamos o Senhor, amamos a tua presença. Isso, dê glórias a Ele agora. Diga obrigado, Jesus, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Aplauda esse Jesus lindo, esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso. Oh,